Querem fazer perguntas, Riso? Hã? Eu não quero fazer pergunta nenhuma. Não. Olha. Metade de 14 é 7, então 7 perguntas. Dica para as perguntas que eu vou pedir. Perguntas, não discursos. 2. As perguntas não precisam de um grande preâmbulo. Do tipo assim, eu quero perguntar assim, como vocês vão derrotar o crime? Renan, a gente sabe que aqui em São José teve roubo de celular ontem, na madrugada. Inclusive minha mãe tem medo de sair na rua. E, sabe, o crime é um negócio muito complicado. E sabe, a gente vê, liga na televisão, depois de 7 minutos. Qual é a sua proposta pro crime? Sabe? Então façam, pode ser direto, sem... Nós entendemos as perguntas, estamos respondendo perguntas o dia inteiro. Então, quem é o primeiro que... Ele já te levantou, então é você. Boa noite, Renan. Sou o Leonardo, eu tenho 17 anos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual que seria a sua posição em relação a essa questão de mudar deputados estaduais, deputados federais que mandam recursos, se o voto distrital misto é uma alternativa e como você vai fazer essa mudança quando você chegar lá na presidência? Pois é. Não, agora eu já tô com isso aqui, fui com esse real time. Big Data não, real time só. Vamos lá, só pra entender, tá? Alguém aqui sabe como é que é... Alguém sabe o que é voto distrital misto? Se alguém não sabe, levanta a mão, não tem problema. A maior parte das pessoas não sabe. Alguém sabe o que é voto proporcional de lista aberta? Quem sabe? 1, 2, tá. Pois bem, quando a gente fala, eu vou te responder isso, mas fica difícil. O regime eleitoral brasileiro o que ele está propondo é num regime de voto distrital misto, que é de lista fechada, né? Veja, são muitos elementos. Se o modelo de emendas e o modelo, se a gente conseguir alterar essa dinâmica, se seria melhor ou não. Seria em base nisso, certo? Bom, voto proporcional de lista aberta, para pequena aula para quem está nos assistindo aí na internet também, tá? Funciona assim. Vamos supor que 100 pessoas votam, tá bom? 100 pessoas votam. Existem 2 partidos, tá? 60 pessoas votaram no Partido Missão. 40 pessoas votaram no PT. Tá bom? Há 10 vagas de deputado. Essas 100 pessoas votam em 10 vagas de deputado. O Partido Missão, como ele teve 60% dos votos, ele vai levar 6 cadeiras de deputado, ok? E o partido PT, que teve 40%, ele leva 4 cadeiras. Todo mundo entendeu isso? Isso é um voto proporcional. Agora vamos entender a lista. Você tem 2 tipos de lista. A lista aberta e a lista fechada. A lista aberta, quando você vai contar quantos votos o Partido Missão teve, pode ser através do voto no partido ou voto nos candidatos do partido. Os candidatos do partido ficam num ranking de acordo com o mais votado ou menos votado, entendeu? Então, se o Partido Missão elegeu 6 cadeiras, os 6 primeiros entram no voto proporcional de lista aberta. Entenderam? Entenderam ou não? Todo mundo entendeu? Se alguém tem dúvida? Perfeito. E do PT, mesma coisa. Os 4 primeiros dele entram. É por isso que as pessoas ficam reclamando de uma maneira burra. Do tipo, mas nosso sistema é tão errado que um deputado não consegue fazer um coeficiente para fazer uma cadeira e é eleito deputado. É óbvio. É óbvio, é um sistema proporcional. Quase ninguém vai fazer sozinho uma cadeira. Nem tem como e não é para ser assim. Tá? Então quando falar um deputado foi eleito com metade dos votos de uma cadeira. Sim, esse é o sistema e tá tudo bem. A gente pode alterar o sistema, mas não é esse o problema do sistema. Tá? O voto proporcional de lista fechada, que eu defendo, eu gosto. Em vez de você votar nos deputados e eles vão fazer um ranking do mais votado do menos votado, o partido define o primeiro, o segundo, o terceiro previamente. Você já recebe a lista na tua casa. Tá aqui, ó. O primeiro do Partido de Missão em São Paulo será o Kim Kataguiri, o segundo é o Guto. Aí você sabe aqui, E aí, quando os votos entrarem, você já sabe quais da lista vão entrar, entendeu? E aí o partido estabelece os critérios. Na Argentina é assim, então tem votação interna no partido, estabelece quem está em primeiro, segundo, terceiro na lista. Ok? Esse é o modelo.
E para mim esse modelo é melhor porque você elege menos tiriricas e aí os partidos são obrigados a focar eles terem propostas para as pessoas votarem na proposta do partido, ok? Aí as pessoas votam em instituições e não em pessoas. Aí o carisma pessoal diminui. Então o Nicolas Ferreira, não precisa ser influência na política. Entenderam? Ok. O voto distrital misto é assim. Em vez de você ser São Paulo ser um estadão e eu ter 100, igual eu expliquei esse caso, 100 votos, 10 cadeiras, São Paulo seria dividido em vários distritos. Então se São Paulo tem, vamos supor, 10 deputados no modelo do voto distrital misto, ele seria dividido em 5 distritos, e aí esses 5 distritos vão ter uma eleição em que um cara ganha. Pode ter 10 partidos disputando, um cara vai ganhar, ok? Entenderam? Então você divide São Paulo em 5 no mapa e cada um ganha um distrito. As outras 5 vagas, aí você faz um voto proporcional de lista fechada, ok? E aí as outras 5 vagas são preenchidas pela proporção dos partidos que levaram esses votos e aí quem pegar a lista. Todo mundo pegou? Na Alemanha você tem o voto distrital misto, que é esse modelo que o rapaz ali falou, e que me parece ser o melhor modelo se a gente quiser fazer uma reforma política no Brasil. Voto distrital puro é horrível, é o melhor modelo que o Centrão vai querer, porque no voto distrital puro, a pessoa que tem o voto de opinião, tipo Kim, o Kim, se olhar, ele não vai ganhar nenhum distrito, porque o voto dele é espalhado, o Guto também. Só que quem é forte ali é o cara do Centrão que manda emenda, ou um pastor evangélico, dono daquela área, entendeu? Então, voto distrital, um monte de gente fica falando do meu voto, pro Brasil é um desastre. Não tem mais voto de opinião, você só vai ter ladrão na política. Então, voto distrital, não. Agora, o distrital misto, vale a pena. Como voto distrital misto, a gente melhora um pouco a qualidade da representação. Mas se a gente não mudar o sistema de incentivo, que é o que eu venho propondo, nem ele resolve. O lance nosso é, hoje todos os partidos são construídos como instituições para eleger deputados federais, porque isso dá dinheiro e emenda. A gente tem que tirar o dinheiro, que é o fundo partidário eleitoral, e a emenda da eleição de deputado federal. E tem que ser da gestão do prefeito. Então se o prefeito vai bem, e aí ele atinge indicadores igual um videogame, tem que ser bem gamificado. Se ele melhorou ao município no ranking de educação, ele ganha um ponto. Se ele melhorou os índices de esgoto, ele melhora. Aí ele vai batendo as pontuações, bateu pontuação, pode receber emenda e o partido dele pode receber mais dinheiro. Entenderam? Aí o foco é eleger pessoas decentes pro executivo e não eleger um cara por bem votado popular para ser deputado. Porque do que adianta a pessoa, 1,5 milhão de pessoas votaram no Nicolas em Minas. Quantos relatórios o Nicolas aprovou? Acho que tem uns 12, 15. A Erika Hilton aprovou mais relatório que o Nicolas, pra vocês entenderem. Quantos projetos ele aprovou? 0. Então pra que teve 1,5 milhão de votos naquele cara? Ele fica lá gravando vídeo. A função social dele é gravar vídeo e ficar famoso. Porque ele vai se reeleger ficando famoso. Entenderam? Então, a gente precisa ter essas coisas em perspectiva. Para melhorar a representação em Brasília, tem que tirar o foco em ser famoso para ganhar a eleição. E isso seria a reforma política que eu gostaria de fazer. Então, com base nisso, mais do que a mudança no sistema, que também ajudaria um pouco, aí a gente melhora muito, a meu ver, a dinâmica política do Brasil. Na verdade, seria uma revolução que a gente faria. Próximo. Ele, né? Ele correu rápido assim. Dá um foninho pra ele. Pode falar? Você acredita em uma cidade como São José, há espaço para inovação na forma da administração pública ou é manter mais do mesmo, já que ela já está bem desenvolvida e tal? Ó, se alguém quiser responder aqui também, responda. Cara, vou gravar um vídeo amanhã, vai ser no meu Instagram, que é São José tem que virar São José. Né? Não porque vocês vão falar espanhol como língua oficial, mas porque aqui tinha que ser uma cidade do Vale do Silício. São José é uma cidade dos Estados Unidos que fica no Vale do Silício. Tem a sede de a eBay fica lá, várias empresas, a NVIDIA fica em São José, nos Estados Unidos, na Califórnia. E aqui tinha que ser o Vale do Silício brasileiro. Tinha uns rapazes aqui que são do ITA, eu tava conversando com eles. Todos vão trabalhar na Faria Lima. Por que os melhores engenheiros que a gente forma vão vender CDB do Banco Master? Né? Que é isso que se faz na Faria Lima. Né? Vender CDB do Banco Master não tem nenhum sentido. Eles têm que criar startups, criar empresas de tecnologia, empresas de engenharia. E aqui tem que ser o polo disso.
Como aqui vocês têm um material humano de muita qualidade, vocês têm um PIB alto, aqui tem que ser aquela coisa da Smart City, tem que ser uma cidade com muita tecnologia envolvida na gestão pública. Aqui tem que ser um polo gerador de empresas de alta tecnologia. Tanto que, para mim, o Vale do Silício brasileiro tem que ser o Vale do Paraíba. É muito claro. É o Vale do Paraíba. E aqui é a capital disso. Aqui é a capital disso. Então, é natural. Então, com aquela ideia, não, vou levar o ITA pro Ceará. Pra quê? Pra quê? Eu tô discutindo, pra que eu vou levar o ITA pro Ceará? Aí o cara vai terminar o curso dele no Ceará, ele vai pegar um avião e vai voltar pra São Paulo. Pra ir trabalhar na Faria Lima pra vender CDB do Banco Master. Né? Não que esteja grandioso, né, no final, mas é isso. Então, assim, é aqui, o foco tem que ser esse aqui. E nada contra o Ceará, eu tenho grandes planos pro Ceará. Mas definitivamente o Ceará não está entregando oportunidade de emprego para um cara formado no ITA. É o Lula fazendo só populismo. Tá? Então eu acho que o desenho aqui tá fácil. Aqui nós temos que pensar aqui, novamente, com um polo de alta tecnologia, produção bélica, drone de guerra, tem que sair um monte daqui. Inclusive eu tenho um amigo meu que tem uma startup que faz drone para pulverização agrícola aqui. O Vitor Espanha, inclusive sócio dessa empresa. Então tem coisas incríveis. Essas coisas incríveis têm que acontecer. Tem que rolar. E é aqui. É isso. Próximo. Vixe. O que é? Não sei, você escolhe. Tem um pai lá atrás. Vamos lá. Trouxe a bebezinha. Se quiser, eu seguro o microfone. Boa noite, gente. Tudo bem? O Big, né? Uma pergunta simples. Agora pode falar que o É Mr. uma Big, bem direta mesmo. O Nicolas tem alergia a leite. Que é Big Mac, Big Mac. E como todo pai que tem um filho que tem alergia a alguma coisa no Brasil, a gente fica fadado a ter que importar adrenalina. Todo o governo não olha para isso. Eu queria saber se você tem algum plano de olhar para essa situação. Assim, eu estaria mentindo se eu dissesse pra você que eu tenho um plano pra questão da adrenalina. Nesse caso, eu nem sabia do funcionamento disso, então não vou meter o politicão. Olha, eu tô aqui pra cuidar de gente. Hã? Pronto, já tô com o microfone. Então eu estaria mentindo se eu dissesse que eu tenho uma proposta hoje pra isso. O que a gente tem que ter, a gente tá falando muito nós não temos uma base de dados que saiba em tempo real quais são as enfermidades que existem, qual o número de pessoas que estão precisando de um determinado número de remédios. É extremamente caótico. Você não tem nenhum prontuário único. Isso em todas as áreas, mas isso passa também pelo SUS. Então, e essa seria uma grande tarefa colossal do governo nosso. Colocar machine learning, colocar colocar basicamente inteligência artificial no SUS, prontuário único, para a gente começar a ver a escala das compras. Eventualmente é um medicamento que vale a pena a gente construir uma fábrica no Brasil, quebra uma patente aqui ou ali, monta uma fábrica no Brasil e monta para esse medicamento. Ou seja, a gente começa a ver da escala da compra que o Estado vai ter de determinado produto, a gente poder redimensionar essas coisas. Então isso é uma das discussões que a gente tem sobre a questão do SUS e do acesso a determinados medicamentos. Agora, sobre um caso específico, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu tenho um plano. Aí o cara, eu teria que ser tipo, aqueles caras sabem, eu seria o Grok, eu seria o ChatGPT, não saberia como te responder agora. Mas assim, havendo capacidade de investimento do Estado, há capacidade de fornecimento de determinados medicamentos. Hoje há um sucateamento do SUS simplesmente porque o Estado brasileiro está quebrado. Tá? Então, resolver a questão fiscal impacta talvez de uma maneira nisso. Próximo. Alô? Renan, nós temos 513 deputados, 513, né? Em Brasília, e só o Kim. A gente não consegue pelo menos mais 4 e aí conseguir a garantia só ida para os debates, porque eu acredito que os debates vão ser a grande virada aí para furar a bolha. A gente não conseguiria pelo menos mais 4 deputados para garantir isso? Sem obrigatório. Também vou ser honesto, sem rodeios, igual a última pergunta. Nós não vamos ter esses outros 4. Eu vi um Bisotto ficar cobrando, Renan, fala com os caras, não tem isso. É que não existe, nenhum deputado de bom coração vai vir pra cá. Nenhum senador de bom coração vai pra cá. Ah, não, mas tem uns de fim de mandato. Eles vão negociar as coisas que eles precisam no fim do mandato deles. Eles já têm a base de apoiados, eles têm um sistema de relações. E quando eles viriam pra cá,
Vocês viessem, eles vão pedir um diretório da missão no Estado. Eu não vou dar diretório para ninguém. Eu não vou, imagina, o cara coletou assinatura, sei lá, em Goiás, um monte de assinatura. Aí chega, ó, parabéns, o deputado Zezé Maneco agora está assumindo o diretório aí. Obrigado aí por coletar as assinaturas. Né? Então, não vai acontecer, mas a boa notícia é que nós não vamos precisar disso para ir para o debate. Eu terei tamanho e repercussão suficiente para estar presente nos debates, isso eu tenho certeza. E já conversei com algumas emissoras. A gente tem que crescer, vamos crescer para ficar cada vez mais garantido. Depois de ir no primeiro, como nós seremos o cara mais comentado no primeiro, que é o da Band, quando vai tocar o... Estamos aqui na Rede Bandeirante. É isso aí, né? Aí os outros vão todos convidados. Próximo. Fazer também uma pergunta super específica, aproveitando então que a gente está na cidade da tecnologia, no que a gente quer que seja o Vale do Silício brasileiro, como que... E aí, assim, se não puder responder também, tudo bem, mas internamente no Partido Missão, como que vocês veem na prática, né, a implementação de tecnologia? O que a gente vai inovar de tecnologia? Já foi inovado ali durante a coleta das assinaturas e tal, mas agora, tendo o partido, estando formado, onde que a gente consegue inovar para até atingir mais pessoas, talvez, ou para governança, enfim, os mais variados objetivos aí que a gente precisa para melhorar o país, mas dentro do Partido Missão, como é que a gente vê esse departamento de tecnologia, vamos colocar assim? Assim, provavelmente nós somos o único partido no Brasil que tem um departamento de tecnologia mesmo. Tanto na Valete quanto no Partido Missão. Aqui eu não posso entrar em detalhes, mas assim, a gente sabe que a gente tem bem menos dinheiro do que os outros partidos para as campanhas. Então a gente vai conseguir compensar isso como? Com trabalho, mas com inteligência. E nós identificamos os padrões das coisas que precisam ser feitas numa campanha. E elas são quase sempre iguais, no jurídico, na contabilidade, na gestão de contatos, os leads. E a gente está criando sistemas de automação incríveis, assim. Estamos com um timaço tocando isso. Que aí, boa parte do gasto que o candidato vai ter, a automação resolve. Então a gente vai poder ganhar em escala. São mais de 1.000 e tantos candidatos que nós teremos. Então isso vai ser um ganho em escala enorme. Como o uso que a gente fez durante o processo de coleta também deu um ganho em escala monumental. Então isso é algo que a gente está desenvolvendo. Nós também estamos criando, vamos dizer, um sistema de pesquisas integradas de problemas de cidades para que todos os nossos pré-candidatos possam gravar aqueles vídeos que eu estou gravando. Tipo, vou falar de uma cidade do Maranhão, eu sei de toda a cidade. Isso está me permitindo espalhar meu discurso pelo Brasil. Isso ficará disponível para todos os candidatos também. Então essa é uma maneira da gente construir conteúdos em conjunto. E teremos outros elementos de automação. O futuro do partido basicamente contabilidade, jurídico, gestão interna, vai ser muito tocado por IA. Vai ser uma das maneiras que a gente vai quebrar a diferença de grana dos adversários para nós. Então, sim, vai rolar. Próximo. Oi, Renan, meu nome é Mayara. Sou empresária da área da saúde daqui de São José dos Campos, filiada do partido. E a minha dúvida é a respeito quais são seus planos para a saúde suplementar, não para o SUS, para essa galera que paga o convênio e não consegue ser atendido. Esse assunto é bem complicado. Nós temos um país que, como não tem segurança jurídica, às vezes contratos não são cumpridos, porque custos adicionais são jogados no seu contrato que você faz com o seu plano de saúde, por decisões judiciais que quebram esse contrato. Então, decisões judiciais são jogadas no seu contrato que você faz com o seu plano de saúde, por decisões judiciais que quebram esse contrato. Então, decisões judiciais vão gerando insegurança jurídica, e insegurança jurídica faz o que uma parte não confie na outra. Então, no Brasil, você não consegue ter um contrato com um convênio em que você saiba realmente se você vai cumprir, e ao mesmo tempo que o convênio está permanentemente desconfiado de você, ou aguardando uma decisão judicial que vai fazer o custo operacional dele no ano subir centenas de milhões, quando não bilhões. Então, quando eu converso com as pessoas, é um caos. Esse caos ele existe em muitas outras áreas, que é o caos da insegurança jurídica no Brasil. E esse caos, ele gera um problema financeiro, assim, de tantos bilhões, que a gente às vezes nem se toca. Vou dar um exemplo, não é exatamente o que você me perguntou, mas está incluso nisso. Hoje tem um surto de pessoas pegando BPC porque são autistas. A maior parte
parte das pessoas não são autistas e não tem que receber um salário mínimo simplesmente porque um psiquiatra amigo delas dá um laudo e elas vão no juiz, pegam uma liminar no juiz e eles mandam dar um BPC. Isso gera uma insegurança jurídica monumental. Então, do nada, o nosso orçamento passa a ser impactado por isso, por decisões judiciais infantis, que só dá dando uma canetada e vai aumentando em bilhões o nosso orçamento. Isso impacta na área. O que a gente precisa? Leis claras, simples e diretas. O contrato firmado tem que ser cumprido pelo operador. Ele precisa ser cumprido. Só que o contrato firmado não pode ser desviado por uma canetada de um juiz de um estado nada a ver, que só deu aquela canetada e aí você começa a derivar novos custos na operação. O lance é, houve um contrato, cumpra esse contrato, até o fim. E para isso, eu vou trocar, o judiciário tem que ser colocado na caixinha. E em geral o judiciário sai da caixinha com um discurso que ele está sendo benevolente. Às vezes ele cria exceção no contrato, só que essa exceção acaba virando erga omnes. Uma decisão que beneficia uma pessoa, vira jurisprudência, começa a ir para todo mundo, aí do nada as pessoas começam a romper o contrato com o próprio plano de saúde. E aí não estava no custo. Aí ele joga para as outras pessoas, ou ele começa a ser sacana no jogo também. Nós somos sacanas no jogo no Brasil porque nós não temos regras claras. E a regra clara aqui é uma sociedade de desconfiança. Então, no governo nosso, não vai dar para funcionar assim. Tem que ter cumprimento do contrato, sem exceções geradas. E aí tem uma coisa no judiciário que precisa existir, que chama-se súmula vinculante. Nos Estados Unidos você tem a súmula vinculante, que foi decidido acima e embaixo obedece. E cala a boca, no sentido de que não vai vir um juiz. Se tem uma decisão sobre a questão de um plano de saúde, vamos supor, que rolou e está no STJ, o juiz de Cruzeiro não vai, eu penso diferente. Não vai pensar diferente. Porque aqui a gente fica inovando, o judiciário inova demais, aí fica esse caos. É basicamente isso, segurança jurídica. Gente, última pergunta. Vou para aquele lado que eu não fui muito para aquele lado. Pode falar? Qual é o plano em relação à ecologia e biopreservação? E você citou muito sobre essa questão do Brasil um dia ser uma potência. E como isso impacta o Brasil em relação a ele ter crédito de carbono sendo uma potência global? Qual que é o projeto em relação a isso? Qual que é o plano em relação a isso? O tema do crédito de carbono ele caiu um pouco do hype, né? Ele saiu um pouco da discussão. E eu acho importante que a gente veja um valor intrínseco na questão ambiental para além do crédito de carbono. O crédito de carbono é uma coisa até quase dessensibilizante para a questão ambiental. É como se você precisasse criar um produto financeiro. E na verdade, assim, a preservação de biomas, ela tem um valor intrínseco para muitos temas, para os temas mais diversos possíveis. Inclusive, uma das coisas que a gente trata no livro amarelo é, por exemplo, a superação da Zona Franca de Manaus usando a força da floresta em si. É um absurdo que a gente fala em Manaus, assim, parece que 50 milhões de pessoas vivem lá. São subsídios na casa dos 50 bi para você fazer moto no meio da Amazônia. Cara, você não tem que fazer moto no meio da Amazônia. Você não tem que dar 50 bilhões para isso. Não faz nenhum sentido. A gente paga todos os produtos nossos mais caros porque alguém inventou lá na ditadura militar que a gente precisa fazer moto e, sei lá, na época, videocassete na Amazônia. Não. Você pode ter, basicamente, uma indústria farmacêutica, indústria ligada aos produtos da floresta, patentes obtidas ali, turismo como um todo, com um faturamento real, concreto, bilhões de vezes maior, usando a marca produto da Amazônia, que é igual um made in isso, made in aquilo, vindo da floresta e preservando, usando a floresta como ativo. A Mata Atlântica aqui, mesma coisa. Só que a ideia, a perspectiva da visão intrínseca do meio ambiente do valor intrínseco no meio ambiente ainda não pegou no Brasil. Não pegou. E, inclusive, medidas que tornam viável a exploração do meio ambiente no melhor sentido do termo são combatidas. Então, o licenciamento ambiental antigo que a gente tinha faz com que você não consiga, às vezes, fazer uma estrada que leve uma reserva, que você consiga fazer uma exploração econômica decente que preserve, que fiscalize. E aí os caras, naquela ânsia de achar que todo mundo vai ter um índio andando pelado na floresta, que isso vai preservar a floresta. Isso é uma ideologia idiota. Então a gente tem que criar complexos econômicos que vejam esse valor intrínseco. É o nosso projeto, porque nós seremos a grande potência verde do mundo. É isso. E não há como discutir. E ainda tem aquele coisa que você sabe, o agro brasileiro é altamente produtivo. Nós não precisamos de mais áreas.
a gente tem que ser muito rígido no combate ao desmatamento. Não precisa de mais áreas. Fala-se em aumentar, por exemplo, eu estava em Cascavel, eles vão duplicar a produção na mesma área. Nos próximos 12 anos eles vão duplicar. Então, cara, não vai duplicar a produção, a população global. Vai dar para todo mundo comer, vai dar para ter a produção, a gente vai só aumentar a produtividade, usar a tecnologia. Então, sejamos inteligentes nesse processo. E aí a ideia do Brasil potência que a gente vê é um Brasil que vê esse valor intrínseco, que vai lucrar demais com isso. Por isso que eu não, assim, o lance do crédito de carbono eu acho um negócio até pequeno porque a gente tem que fazer. É isso. Se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para mais como esse. Te vejo no próximo vídeo.